galera, sejam bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada de Tokenization, um bate-papo sobre negócios e tokens. Eu sou o Rodrigo de Almeida, CEO do Grupo Index e fundador da MapForest e Forest Token. E eu sou Fernando Stricker, sócio fundador do CHLO e cofundador da Forest Token. Olá, Fernando, tudo bem? Tudo bem, e você, Rodrigo? Tudo ótimo, tudo ótimo. Bom, a gente teve um último episódio que foi bastante comentado e então a gente tinha prometido que a gente voltava para falar um pouquinho sobre o ofício circular da CVM, falando sobre a questão dos tokens renda fixa, que definiu, pelo menos colocou parâmetros mais claros, né? Não tão claros para muitos, né? Por isso nós estamos aqui de volta, né? Porque na verdade não é a falta de clareza, sim a complexidade. Exato. Que envolve também a questão de várias leis, né? Que precisam ser interpretadas e colocadas em cima da mesa para que a gente possa então chegar sim à conclusão e você, empreendedor, possa também ter a tranquilidade de continuar seu empreendimento, empreendendo nesse mundo da tokenização e tentando minimizar seus riscos, né, futuros com a parte da regulatória. Eu acho que o que a gente conseguiu, né, tem conseguido fazer, e os ouvintes aí podem nos confirmar ou desmentir, pelo menos dar o conhecimento para quem está nos ouvindo de qual mar ele vai navegar. Sim. Porque é muito, assim, abstrato falar de tokenização em projetos e a gente está trazendo para vocês o que tem de mais atual em termos de discussão e o que tem de mais, digamos assim, conflituoso, né? Em termos de lei, em termos de dúvidas. E o que a gente traz aqui não é recomendação jurídica, né? Mas alertas jurídicos para vocês tomarem cuidado, porque isso ninguém nos trouxe, né? Então, sim, em X anos aí trabalhando e trazendo tudo isso como algo para a Forest Token, né? A gente passou por esses mares e hoje a gente está trazendo para vocês como uma contribuição. Então, assim, a gente falou do ofício circular 4, 2023 da CVM, no último episódio. Trouxemos ali o que ele causou de burburinho no mercado. E o resultado prático foi, na dúvida, quem está lançando token com características de recebível ou renda fixa, pare. Né? Então, basicamente... Pare agora! A gente teve esse alerta, assim, e grandes players, grandes plataformas, não vou citar nomes, mas pararam também. Porque era, digamos assim, a menina dos olhos no mundo da tokenização, porque era um projeto mais simples, né? Você pega diversos tipos de ativos, diversos tipos de recebíveis, pegava a mesma plataforma white label de tokenização, mudava o lastro somente e emitia o token para o mesmo público. E daí eu falava, olha, aqui você quer um recebível, sei lá, de jogador de futebol, você quer um recebível de um precatório, você quer um recebível de um aluguel, você quer um recebível, enfim, de gado, né? No caso, boi gordo. Mas assim, a gente sempre chegava no mesmo racional. Isso é brilhante do ponto de vista como negócio, né? Eu acho que é um mercado gigantesco e é um mercado fácil de você ensinar quem está entrando no mundo da tokenização. Olha, ao invés de você comprar uma ação X, um título Y, compra o token aqui ou entre na minha plataforma e pulverize esse teu investimento, sei lá, de 20 mil reais, 50 mil reais em 10 ativos diferentes de renda fixa. Então, era um caminho do meio, mais tranquilo, e a narrativa também ela era mais fácil. Então, o que mudou e o que isso traz de preocupações? Isso eu acho que esse que é um ponto importante para a gente hoje comentar aí com o pessoal. Primeira coisa, então a mensagem pare. Eu andei olhando algumas plataformas ali, eu não consegui ainda achar nenhuma informação clara sobre esse ofício, algumas questões eu olhei rapidamente ali, mas vamos ver. Então, a mensagem é pare. Se você não parar... Por que parar, né? A gente tem que entender dois conceitos. Então, quando a gente fala de recebível e fala desse ofício 4, a gente está falando de duas leis.
a Lei de Mercado de Capitais, que é a Lei 6385, que é a CVM. Então, ó, a CVM autoriza e fiscaliza diversas atividades. Uma das atividades é a atividade de intermediador. Sim. E a securitizadora é uma intermediadora dentro do mercado financeiro, mas ela é considerada uma instituição não financeira, não é um banco. Então, você pode abrir uma securitizadora, você segue alguns critérios, e aí a CVM vai te fiscalizar. Tem uma lei de securitização. Agora E aí você tem a segunda lei, exatamente, que é a 14.430. Essa lei vai lá dizer o que é securitização, o que é uma securitizadora, e basicamente a gente chega no conceito de certificado recebível. Então, quando a gente fala em token de renda fixa, a gente também vai falar de certificado recebível. O certificado recebível, ele só pode ser emitido por securitizadoras. E as securitizadoras, elas têm que ser criadas de acordo com a lei que é da securitização e ser regulada de acordo com a CVM, do que a CVM diz. A CVM vai lá e ela diz o que você tem que fazer, os critérios para você emitir. E por que isso? Porque um certificado recebível, ele pode ser ou não um valor mobiliário, que é o que a gente já trouxe aqui várias vezes. Então, eu não vou cansar o ouvinte sobre esse assunto. Quando o certificado recebível é um valor mobiliário, é quando isso acontece? Quando ele vai ser ofertado publicamente para varejo. No último episódio, a gente comentou isso. Eu posso ter certificado recebível sendo transacionado, sendo ofertado para um público restrito ou para um público amplo. Eu posso jogar isso a varejo ou não, ou para investidor qualificado, ou fazer uma transação isolada com fundo. E isso são riscos diferentes que a regulação também vai tratar de modo diferente. E por que, então, a mensagem nossa de quem está ofertando token de renda fixa ou tem projeto de token de renda fixa precisa parar? Porque muito provavelmente você está irregular em termos de ser ou não uma securitizadora. Você não é uma SA. Primeira pergunta, você é uma sociedade anônima? Não. Então, você não está qualificado para ser uma securitizadora. Porque a lei exige que você seja uma sociedade anônima. Ah, Fernando, tem diferença ou ser uma limitada ou anônima? Em termos de custo, eu vou dizer para você que uma SA fechada vai mudar o custo do contador. Sim. Mas em termos de lei, a lei das SAs brasileira é uma das melhores do mundo. Sim, ela é muito elogiada e ela é muito interessante para quem está no meio da tecnologia, startups, etc., por ela ter uma série de benefícios em termos de captação, emissão de debêntures. Você tem regramentos bem mais interessantes do que uma limitada. Então, se você é uma limitada e tem teu projeto de tokenização, você já precisa fazer essa alteração. E o segundo passo é você se perguntar, eu estou fazendo securitização ou não? Sim. E o que é a securitização? Então, ali, para quem quiser pesquisar depois, eu anotei aqui, veja a definição do artigo 18 da lei do marco regulatório da securitização, que ela traz lá exatamente o que é uma securitizadora e a securitização. A securitização, ela nada mais é do que você comprar créditos, então você adquirir créditos, direitos de crédito, e você usar esses direitos de crédito como lastro para você emitir um certificado recebível. Então, note que a securitização, ela envolve 3 partes. Uma parte que tem um crédito, ela chega na securitizadora, bate na porta, a securitizadora analisa esse crédito e verifica se enquadra dentro dos padrões dela para emitir um recebível. A partir dessa análise e seguindo tudo que a CVM dispõe sobre securitização, ela vai emitir um certificado recebível colocando lá quem é a empresa que tinha o crédito, que fez o lastro, né, inicial, qual que é o prazo disso e qual a forma de remuneração. Existem outras questões que, dependendo do teu recebível, você precisa pôr obrigatoriamente. Então, isso tudo, né, esses detalhes, você avança de acordo com a lei. Mas a principal resposta que você tem que encontrar no teu projeto é se você está fazendo securitização, basicamente. O FDIC também, né? Exatamente. Aí o FDIC a gente vai entrar na lógica de você trabalhar como um fundo, comprando os créditos. Sim. Também está embaixo do guarda-chuva da securitização. E você ofertando isso também de uma forma restrita ou ampla, né? Mas o FDIC, ele tem uma série de constituição e regramentos diferentes.
que eu nem queria entrar agora no FDIC para não misturar. Mas o que eu quis te provocar com a questão do FDIC é, o ofício circular está falando sobre FDIC ou só sobre a questão envolvendo securitização de forma geral? Ele acaba envolvendo o FDIC, porque o FDIC, eu posso ter, vamos supor, um FDIC que está tokenizando, vamos supor. Né? Por exemplo, é justamente isso, né? Porque eles são os direitos creditórios e, inclusive, você pode, em cima disso, fazer uma securitização, né? Em cima de um próprio FDIC, né? Mas o que eu queria ver era porque o que eu percebi também, existe muitos tokens no mercado que são soluções atrelados para o FDIC, que também é regulado, né? Tanto o FDIC quanto a securitização, ela também é regulada pela CVM, né? Você precisa ter uma autorização, tem várias soluções ali que vêm justamente utilizando, porém, focando principalmente naquilo que eu sempre bato, né? Podendo trazer pequenos e médios para o processo que antes era impossível devido ao alto custo, né? Para você fazer. O que eu acho até aí, em termos de FDIC, securitização, o que a lei, para mim, ela está desatualizada? O regime lá de garantias e tudo que essas leis trazem, em geral, envolve, eu tenho que ter um capital social mínimo de 2 milhões, 200 mil, sei lá. Sim. Porque o capital social era uma forma de garantia de que você é uma empresa com estrutura. Mas todo mundo, do mundo jurídico, financeiro, sabe que você não tem uma segurança quando você vê uma empresa com capital social gigantesco, de 100 milhões, vamos supor, de que aquele dinheiro está lá. Sim. Então, claro, tem auditorias, tem um monte de coisa, se você está tratando no mercado de capitais que exige essa obrigatoriedade de auditoria. Mas quando você está no mercado que não é no mercado aberto, digamos assim, você tem essa dúvida. O que eu acho que a tokenização ajuda, e aqui é um debate para nós, Rodrigo, eu consigo, com tokenização, tokenizar vários bens, certo? Certo. E eu posso usar um regime de transparência para os meus investidores do quanto eu tenho em custódia na minha empresa de tokens de terceiros. Vamos supor, eu tenho tokens de precatório. Ou eu tenho tokens... vamos lá, vamos falar do Bitcoin mesmo. Eu consigo provar isso por ser blockchain, de que está na minha custódia desde que eu divulgue a minha wallet, né? Sim. Então, que foi lá para a minha wallet, enfim, que eu tenha esse livro razão publicizado. E com isso, a meu ver, no futuro, a lei vai, talvez, alcançar essa tecnologia, que é você ter outras formas de instituir um patrimônio de afetação, que não é lá averbar na matrícula uma alienação fiduciária, que não é lá pegar um imóvel e também colocar um gravame. É você ter um lock-up ali, uma trava em tokens. Desde que esses tokens sejam líquidos que você consiga executar depois. A tecnologia blockchain é fantástica para isso. Eu acho que esse é uma grande mudança, uma aposta que eu faria para os próximos 10 anos. A utilização de tokens como garantia real, assim, entre aspas, real. Inclusive, essa é a boa notícia da semana passada, né, que a gente até deu no último programa, que era justamente a questão do Banco Central, né, já falando sobre questões que a tokenização vai funcionar para combater a lavagem de dinheiro, porque a reserva em tokens e a reserva lá em dólar, em dinheiro, seja o que for, teriam as mesmas funções, né, dentro desse processo que a gente vem de mudança. Então, a gente caminha para isso. Eu acho que a gente consegue atingir, acho que o resumo seria isso, os objetivos da lei de proteger a poupança popular, de dar garantias de que o emissor do token ou quem está transacionando tem patrimônio suficiente para que, se der algum problema, você executa. Então, eu acho que e não precisar do intermediário, né? Exato. Eu acho que esse que é o grande caminho. Você conseguir soluções que deixem mais claro isso. Você consiga colocar os riscos do negócio de uma forma mais clara, mais transparente, de forma que A consiga negociar com B sem a necessidade de tanta intermediação. Porque sempre o que vai acontecer, né, isso é o histórico, eu acho que essa é a grande mudança, na verdade, do DeFi quem ganha dinheiro, às vezes, num negócio? O intermediário. O intermediário nunca perde. Ele pode não ganhar mais em algumas situações, mas ele nunca perde. Exato. Então, e muitas vezes o que a gente percebe nesse sistema é que o intermediário acaba criando barreiras, porque ele fala, não, mas isso aí nem me interessa participar.
Por exemplo, um garantidor, diz, não, isso aí o molho, isso aí não vale a pena, é muito pequeno, né? Então, várias coisas acontecem, né? Por exemplo, quando a gente vê lá o A que precisa de dinheiro e quer vender antecipado a sua produção para B, você precisa de uma securitizadora, você precisa de um agente financeiro. O agente financeiro pode chegar e falar, não, eu não quero. Não se sustenta financeiramente. Eu quero a propriedade inteira, por exemplo. Às vezes é o que acontece, né? Por exemplo, em alguns casos. Exigir garantias muito grandes, acima da necessidade, muito maiores. Por quê? Porque a burocracia, porque a falta de ação judicial, a falta de clareza. No fim, o que a gente está falando aqui são a mudança na lógica da exigência de garantias e como a gente já discutiu, né, Rodrigo, várias vezes, escrow account. Sim. É um dinossauro, mas é utilizado porque funciona. Você põe o dinheiro no banco. Nem fale sobre isso aí. Você põe dinheiro no banco e o banco, como um third party ali confiável, ele recepciona isso, custodia esse dinheiro e libera na medida em que o contrato é cumprido. Então, você tem uma conta garantia, o escrow account. Só que isso é bem defasado se a gente for ver o que o blockchain permite hoje. Sim. Eu poderia ter muito menos custo, muito mais agilidade e ter dentro do smart contract as regras de uma escrow account. Então, eu vejo que a tendência do mercado cripto é essas soluções de garantia, de seguro, também ser melhoradas, né? E aí, o que eu ia concluir sobre essa análise do ofício circular é que a CVM não fechou a porta, tá? Então, o PARI, que a gente mencionou como mensagem, ele te dá uma luz no sentido de, olha, analise bem a regulação do crowdfunding, que é a instrução 88/2022, e lá você vai ver como você consegue manter o seu projeto, se você quiser, envolvendo renda fixa. Eu já digo, aqui tem um efeito colateral, que é tirar projetos pequenos. Sim. E também limitar os muito grandes. O crowdfunding tem essa grande dificuldade, porque você não pode ser pequeno, porque você não consegue pagar os custos para fazer isso acontecer, mas já é muito menos burocracia e tudo mais. E, por outro lado, um projeto acima de 15 milhões de reais, você não consegue captar. Então, o crowdfunding ele tem um teto que foi atualizado já, mas ele ainda é... 15 milhões, né? Que a gente até comentou. Ele é limitante para alguns projetos. Então, assim... pensando em investidor e tudo, o crowdfunding ele é uma forma de você ir a varejo, então isso é legal, porque você acaba pulverizando. E qual que seria a troca que você faz? Por que eu iria para o crowdfunding? Olha, vamos supor que você queira captar 5 milhões de reais para iniciar teu projeto. E você acha que é uma baita ideia, você acredita que seja algo que vai vingar, só que você não tem acesso a um venture capital, você não tem acesso a um investidor anjo, ou você teve acesso, as negociações não foram boas, pediram 20% da tua startup. Olha, eu vou para o crowdfunding, eu vou tentar captar 5 milhões pulverizado, eu tento achar um número equivalente de investidores que vão investir lá seus 100 mil, 50 mil, e aí eu fui a varejo de acordo com a CVM, e não tem problema nenhum. Então, a única dificuldade aí, e é uma pergunta que eu recebi, então, Fernando, eu tenho renda fixa aqui, eu tenho meus tokens lastreados em renda fixa, e eu quero fazer via crowdfunding. Eu posso fazer na minha plataforma, então? Não. Você precisa seguir uma plataforma eletrônica autorizada pela CVM, você tem que passar por um rito lá de aprovação, ou você se recorrer, né, do intermediário já autorizado. Exato. E isso também é fácil, não é complexo. Então, aí o caminho da luz seria busque crowdfunding para você manter teu projeto. Seria o caminho intermediário agora, né? Ou você conseguir pensar também num formato de adequação. Que não seja a securitização. A securitização dentro disso. Porque o grande problema é que você vai fazendo análise, é aquilo que a gente já falou sobre o Howey Test. Né? Cara, é valor mobiliário, né? Dependendo ali se o esforço não vem, né? Por exemplo, isso que muitos não conseguiram entender claramente, né? Que cara, tudo que depender de um esforço de terceiro ou do emissor, seja o emissor ou a própria exchange, né? Porque nesse caso, o que para mim ficou muito claro é que não, mas eu que estou fazendo aqui, mas de quem era o esforço para aquilo acontecer? Era da própria exchange. Exato. Né? Então, aí você dependia exatamente daquele esforço dela funcionar e isso é valor mobiliário, acabava se enquadrando. Então,
vamos preparar aí, mais para frente, uma lista aí até de, vamos dizer, de ativos ali que geralmente vão ser muito difíceis não cair em valor imobiliário. Eu acho que a gente pode pensar em colocar isso aí também nas mídias sociais para a gente ir orientando também o nosso público. Mas, de novo, o que eu sempre gosto de reforçar aqui, empreendedor, calma, cautela com as questões. O processo regulatório, ele é lento, ele é moroso, porém, você deve sim levar em consideração para não tomar riscos exagerados. Principalmente, e eu falo isso muito para o pequeno e para o médio, que está ali pensando em fazer sua plataforma, achou uma solução, está querendo criar uma solução financeira. E isso existe muito. Quando a gente pensa assim, para pequenos e médios... E funciona. Funciona. Não, isso é interessante. O blockchain vai criar soluções alternativas. E você vai achar que descobriu, né, a roda, inventou a roda. Só que o que vai acontecer? É que ele não existia no mercado justamente porque não existia tecnologia, não existia o blockchain, por exemplo, ou outras tecnologias que permitam que isso ganhe escalabilidade. Só que isso não quer dizer, e isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Eu reforço muito, porque eu também caí muito nessa da lei da liberdade econômica e tal. Não quer dizer, porque não existe ali, que ele não está previsto em lei. Exato. Ele simplesmente não tinha escalabilidade. Quando você resolve um problema usando blockchain e você atende uma parcela de público que não estava sendo atendida por uma solução financeira adequada, ok, maravilha. Mas não quer dizer que não existe uma lei que possa ser aplicada ali. Aí a gente entra também, quem tem interesse em procurar, veja as atividades reguladas de intermediários do mercado de valor imobiliário. Custódia, escrituração, a intermediação nas ofertas, a realização da oferta pública, tudo isso já é regulado pela CVM. E não é porque você usa, isso são palavras da CVM. Sim. Tecnologia DLT, né, que é o blockchain, uma das vertentes, né, DLT, que você não está ofertando valor imobiliário ou que você não seja um intermediador caracterizado de acordo com a lei. Então, por isso que é bem importante você entender o que já existe no mercado de capitais, para você começar a ver por analogia o que você está fazendo e, de repente, você nota, olha, de fato, eu estou sendo um emissor de um certificado recebível, eu estou prometendo uma remuneração, eu que estou sendo o garantidor da operação, então isso daqui caiu dentro do que a CVM proibiu. O que ele precisa olhar é justamente isso, porque já existe uma infraestrutura. Por exemplo, o crowdfunding é uma solução para que você emita valor mobiliário sem ser considerado valor mobiliário, né? Vamos dizer. Sendo com a permissão de ofertar a varejo. E sem usar a infraestrutura que você precisaria, porque já existe uma estrutura dentro que para valor mobiliário. Então, o crowdfunding, o que ele vai ser? É uma nova estrutura que consegue fazer que você emita sem precisar ter toda uma estrutura por trás comum. E por isso que ela limita o valor. Por que ela fala, então vamos limitar até 15 milhões. Para quê? Para que quem tenha a estrutura já formada, de uma securitização, de um FDIC, seja o que for dentro desse processo, não venha agora e fale, não, eu tenho aqui uma estrutura para 1 bilhão e agora vou fazer projetos de 1 bilhão aqui, que seria, então, uma vantagem. E aí que eu entendo um pouco o ponto de vista do regulador. Tá? Mas o que eu acho assim, para a gente ir finalizando aqui, e o que, de novo, a gente tem que bater nessa tecla? Você identificou, empreendedor, identifiquei uma oportunidade, um gap, achei uma dor. Primeira coisa, né? A gente achou uma dor dentro aqui do mercado financeiro ou da sua área. Né? Aqui nós estamos falando muito do mercado financeiro, por óbvio. Vou usar o blockchain. O blockchain funciona resolvendo essa dor, atendendo a demanda de pequenos, médios ou até grandes, seja quem for. Ponto. Vá fazer uma consulta. Primeira coisa, contrate alguém para te apoiar, para te pôr pedras, vamos dizer, nesse teu caminho. Mas o que eu recomendo, faça uma consulta formal à CVM. Exato. Prepare muito bem seu projeto, explique muito bem dentro desse conceito, porque é assim que as coisas estão caminhando. Então, é aquilo que a gente já vem falando. O Brasil está na vanguarda. Então, é claro, é moroso, é lento, mas você vai acompanhando. E, inclusive, isso pode ser
um lastro de credibilidade muito grande. Pode ser não, é um lastro de credibilidade muito grande. Você pode até, estou consultando a CVM aqui, isso vai te facilitar com investidores, vai te facilitar uma série vai te minimizar, não é nem facilitar, uma série de dores de cabeça. Perfeito, é isso mesmo. Eu acho que a gente avançou bem em termos de securitização, é um dos temas quentes hoje, e a gente já falou também da oferta irregular de valores imobiliários, que são security tokens. Então, a gente abarcou os dois temas mais quentes, né? E agora a gente vai passar a analisar os projetos e as notícias. A gente tem que entender uma coisa, né, Fernando? Eu acho que isso que o empreendedor precisa entender. Não é porque você usou tecnologia, você colocou numa plataforma de blockchain um ativo, um valor imobiliário, que ele vai deixar de ser valor imobiliário. Tá? Exato. E é complexo esse processo, a gente precisa entender. Né? E dependendo da forma como esse valor mobiliário for negociado, você vai dispensar a CVM. Isso. Entendeu? Dependendo de um formato, né? A gente vai olhar. Isso é valor mobiliário. Por exemplo, até, acho que foi na CVM 40, né? Que eles dão aquela... um token pode ter característica de valor mobiliário, pode não ter característica de valor mobiliário e ele ser híbrido. Tá? Que vai depender do quê? Do formato que ele for negociado. Para quem ele for negociado. Né? Então, por exemplo, quando a gente chegar lá, de repente você está negociando o seu token, que é um valor mobiliário, mas você não está fazendo uma oferta pública. Sim. Né? Você não enquadrou ele numa oferta pública. Ou você fez num ambiente fechado, só com investidores qualificados. Exato. Então, existem várias formas que você pode pensar numa solução intermediária e que depois você possa chegar ao ponto de ir para varejo e para poupança popular. Uma das coisas que sempre vai pegar, valor imobiliário, poupança popular, oferta pública, você não vai escapar. Depender, o token, né, vai se caracterizar lá, depende de esforço de terceiro, renda, é valor imobiliário. Ofertou publicamente, levou para poupança popular, você vai cair em alguma regulação. E eu acho engraçado que muita gente tenta fugir da CVM sem entender, às vezes, que o projeto é grande, ele vai se sustentar e vai ser muito melhor você estar na CVM. Então, eu acho muito mais um trabalho de casa do investidor, de entender os custos relacionados ao projeto dele. Sim. Se ele tiver interesse em captação, for uma startup, ou tiver investidor, ou tiver o dinheiro mesmo, ele passar pela CVM vai ser muito bom. Muito bom. Você vai ficar tranquilo, teu projeto vai ter governança, sustentabilidade a longo prazo e você não vai ficar se preocupando como aconteceu com esse ofício que minou vários projetos. Exatamente. Vá com calma dentro desse processo de inovação. A gente está na vanguarda. Eu acredito muito que soluções vão acontecer. Vai ter uma série de soluções financeiras que eu acho que vão mudar. Né? Eu acredito, sim. Soluções financeiras que são hoje reguladas e não conseguem atingir, principalmente pequenos e médios, vai ser se criar alternativas. Mas isso é difícil acontecer. Não, tá aí, crowdfunding. Né? O próprio crowdfunding regulado é uma forma de você conseguir atingir pequenos e médios e conseguir negociar, então, a valor mobiliário. As soluções vão se criando. Vão se criando. Né? Vai ter sandbox saindo, vai ter sempre algumas outras coisas acontecendo. Vá consultando. Com assessoria jurídica, com seus contatos, vamos mudando esse panorama. Ninguém aqui está falando que não pode mudar. Vamos mudar, mas com cautela. Perfeito. Bom, pessoal, nosso tempo aqui está esgotado. Lembrando vocês que nós estamos na época aí de temido leão, né? O imposto de renda, esse assunto. Então, a gente também andou pesquisando. Tem muita gente que trabalha com criptoativos de forma geral. Como é que eu faço? Como é que eu declaro? Pensando nisso, Fernando, vamos fazer a nossa lição de casa, vamos trazer um parceiro nosso aqui para falar sobre declaração do imposto de renda. Você empreendedor, pessoa física, você que tem lá o seu criptoativo, seja um token, seja uma moeda, como que você vai declarar, como que você coloca isso lá no imposto de renda, porque
A segunda aí, alguns, né? É a morte e impostos são as únicas coisas nessa vida que a gente não escapa, né? Não escapa. É isso aí. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu, pessoal. Agradeço a todos vocês que estão nos ouvindo. Se você gostou, compartilhe o Tokenization com amigos, siga a gente nas redes sociais e fique por dentro dos próximos episódios. Não esquece de entrar lá na Forest Token e nos seguir lá. Valeu, galera. Vai ter muito conteúdo bacana lá. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.